Eu estava aqui fazendo a chamada da mulher 40 a mais, que está insatisfeita com o peso e que aprende com a gente a emagrecer comendo bem. Isso é maravilhoso, né? Não é? Conseguir emagrecer comendo bem é tudo que a gente quer. Isso aí. Bom, eu vou me apresentar e aí eu sou Lúcia Endriukait, eu sou nutricionista e estamos aí hoje com o tema de um episódio, na verdade, né? E nós vamos explicar por que não tomar água impede você de emagrecer. Então, esse é o tema do nosso episódio de hoje. Lê, se apresenta. Eu sou Letícia Anuso, nutricionista, e trabalho junto com a Lúcia nesse programa Emagreci Comendo Bem. E hoje essa é a temática, né? O que a gente resolveu falar um pouquinho é sobre a água, a importância dessa água no emagrecimento. É isso aí. E aí, Lê? Então, vamos jogar a bola, né? O que significa hidratar? Bem, hidratar significa que as suas células, todas, o seu organismo recebam água em quantidade suficiente. Não só dentro dela, e também no líquido fora delas. Tem que também ter líquido fora das células. Ou seja, nós somos formados por água, 70% por água. Então, a gente precisa hidratar para repor essa água que a gente sempre vai perdendo, né, durante todo o processamento de vida aí que nós vamos vivenciando todos os dias. Então, sem água não tem vida. Então, a hidratação é importantíssima. E sem hidratação, não acontecem reações químicas. Então, precisamos dela, com certeza. Então, ela é super importante, né? Muito, né? Tanto a gente pode até fazer uma analogia. Nós vivemos no planeta Terra, que ele é muito mais água do que terra, não é isso? Assim como nós somos muito mais água, né? A gente tem bastante água dentro do nosso organismo. E veja como nós estamos adequados ao planeta que vivemos. Então, se ele tem água, nós também precisamos receber essa água que esse planeta tem. Então, é importantíssimo repor a água adequadamente ao nosso organismo, todos os dias. E é interessante que você comentou que nós temos que ter um equilíbrio aí dentro da célula, fora da célula, que é para a gente ter aí um transporte de nutrientes, né? Afinal de contas, a água, ela tem essa função de transportar nutrientes. Se a gente pensar em água, a gente pode pensar em sangue, e o sangue transporta todos os nutrientes para o nosso corpo inteiro, né? Agora, será que as pessoas sabem que para que o intestino funcione melhor é necessário água, Lê? Então, acho que é algo para a gente abordar, né? Veja, a água é importante para tudo. Então, para você fazer a digestão, vai precisar de água. Tanto é que o teu suco gástrico precisa de água. Não em quantidade exagerada, mas vai precisar. Então, desde o começo, nós vamos precisando dessa água. Até a própria saliva. Saliva formada por água também. Então, o tempo todo a gente está precisando dela. E quando, nesse tubo digestório que a gente tem, a água tem um papel super importante para todo o processo digestório, na absorção, e que para esse intestino funcione adequadamente é necessário água, sem sombra de dúvida. E uma vez funcionando bem, a gente fazendo aquela reabsorção de água adequada, que acontece inclusive no intestino grosso, a maior parte dela, essa água entrando para dentro do nosso organismo, né, como você mesmo disse, transporte de nutrientes e todas as outras reações químicas que a gente tem que desempenhar, né? Ou seja, nós somos uma máquina de reações químicas, nosso organismo, e sem água não tem reação química. Veja a importância dela. Por isso que se o indivíduo desidrata, parte de funções vão sendo perdidas. Por isso que é muito mais fácil você entrar em óbito por uma desidratação, porque várias funções começam a se perder. Então é importante. Inclusive o nosso cérebro, né, precisa de água. Então, para funcionar bem. Por isso, vamos hidratar. Então eu já vou pegar, nós temos aqui um roteirinho, né, para não perder nada, né? Para passar o maior número de informações possíveis, né? E se nós não tomarmos água, o que acontece no nosso organismo? Bem, ele vai parando de funcionar. Então, onde que para de funcionar? Depende o quão
pouca água nós estamos ingerindo, mas cérebro com certeza é uma delas. Eu lembro até de um episódio do meu filho eu ter feito uma cirurgia, não passou muito bem pós essa cirurgia, o estômago muito sensível, e ele ia tomar água e não conseguia segurar essa água. Então, eu fui percebendo que assim, e ele começava a andar pela casa feito um zumbi, e a temperatura oscilava, ora baixava, ora subia. Ou seja, ele estava desidratando, porque ele não conseguia tomar água, né? Não parava no estômago dele. Então, olhem, em pouco tempo, hein? E já começou a ficar confuso mentalmente. Olha aí o que acontece com a falta de água. Já pode começar aí uma confusão até mental. Então, a importância dela. E olha o que eu falei, temperatura corporal. A nossa temperatura, para ser regulada, precisa de água. Veja, olha, foi aí que eu descobri, inclusive, que início de desidratação, a temperatura oscila. Ora sobe, ora diminui. Eu fiquei super confusa. Falei, o que está acontecendo com meu filho? Aí eu aprendi. Isso já tem tempos, né? Mas eu aprendi. Agora fico mais esperta. Mas é interessante, porque dentro dessa visão prática, né, até para você fazer um exame de sangue, por exemplo, a desidratação dificulta a punção, né? Sim. E você precisa estar hidratado, efetivamente, que é para ter um exame mais rápido, um exame mais fácil. E esse sempre foi o meu sofrimento, né? E nunca tinha me dado conta dessa questão da falta de água. E hoje, se eu tenho algum exame para fazer, eu vou me hidratar muito bem no dia anterior e até antes de realizar o exame eu vou tomar água também. Não tem jeito, né? Bacana E isso. Mas olha uma coisa que você tocou. Olha que importante que você falou. Você vai hidratando. Agora, é bom a gente também saber como fazer isso. Em que momentos tomar essa água? Eu preciso hidratar, mas eu não vou tomar água o tempo todo. Inclusive, junto com refeições grandes, volumosas, não é ideal ingerir muito líquido, né? O máximo que eu acho que você pode ingerir é meio copo. Então, é pouco líquido, porque senão você pode alterar também sim, a sua digestão. Né? Então, se você ingere muito líquido com uma refeição, a digestão não será eficiente. Além de retardar uma digestão, você pode retardar, não ser eficiente, e aí vai para o teu intestino um alimento que não foi tão bem digerido. Isso não é bom, porque nem no intestino vai conseguir ser bem processado, ou seja, toda a etapa digestória é comprometida. E isso pode até ocasionar uma digestão mal realizada, inflamação. Pode até inflamar, a partir da inflamação que começa a acontecer no teu intestino, e você pode ter uma inflamação aí no corpo como um todo. Então, é importante saber tomar a água. Temos que tomar sim, mas temos os momentos certos para poder ingeri-la. eu acho que a maioria das pessoas pensa que tem que tomar uma quantidade X de líquido por dia, de água por dia. Vamos pensar em água, efetivamente, né? Então, a conta que nós fazemos é de 35 ml mais ou menos por quilo de peso, né? E é interessante que essa água seja ingerida de hora em hora, né? Em copo, mas que não seja num volume tão grande, porque aí os nossos rins vão ter que trabalhar mais para produzir diurético, hormônio diurético, para eliminar o excesso de água, porque o sangue também fica fluido, né? Então, tem que ocorrer aí um equilíbrio, né, de líquidos. Sim. E se a gente faz os rins funcionarem demais, isso também não é interessante, né? Então, é importante que nós, que a gente tenha uma quantidade de água por dia. Por dia não, por hora, vamos pensar assim. Acho Sim. que isso fica mais fácil, né, Lê? Sim, vai hidratando. Não é para sentir sede, né? A gente vai tomando água, tomando. E o ideal, por exemplo, vou almoçar. Toma meia hora antes, líquido. Aí, quando almoça, não precisa tomar junto. E volta a tomar líquido pelo menos uma hora e meia após. Aí, começa de novo de hora em hora. Vai fazer uma grande refeição? Diminui a quantidade junto com a grande refeição.
depois continua, depois de um tempo, né, que vai processando essa digestão, aí volta a tomar líquido. Isso é importante. Aí nós estamos falando bem da água. Mas, às vezes, acontece. Já aconteceu de chegar cliente no consultório e falar, não gosto de água, não consigo tomá-la. Aí, a gente tem que pensar, como fazer? Não vai ficar tomando suco o tempo todo, nem apenas chás, nem refrigerante. Então, o que eu tenho que fazer? A dica é saborizar a água, porque você tem menos componentes químicos ali adicionados. Então, fica mais fácil para as reações químicas também acontecerem de uma forma mais equilibrada. Quando a gente toma bebida muito açucarada, isso também pode comprometer a nossa circulação sanguínea. Compromete e também desequilibra os hormônios corporais, né? Principalmente a insulina. Então, a gente também tem que ter um equilíbrio com a qualidade do líquido que a gente ingere. Ah, com certeza. E aí a dica, né, para quem nos ouve, é que essa flavorização que nós podemos fazer com a água pode ser com uma rodela de gengibre, pode ser com limão, com gotas de limão, eu posso colocar uma rodela de laranja, eu posso colocar rodelas de frutas cítricas, por exemplo, abacaxi, eu posso colocar capim-limão, hortelã, é uma outra dica. Tem água de laranjeira, que não é tão comum, né? Mas é um produto árabe e que você adiciona na água e fica maravilhoso, fica muito refrescante, né? Então é bem interessante. Então são algumas dicas aí. Canela é uma outra sugestão. Cravo é uma outra sugestão. Então, fazer uma combinação de laranja com um cravo, né? Um pedacinho de canela em pau, isso vai dar um toque saboroso. E aí fica mais gostoso tomar água, né? Fica mais gostoso. Então, dá para equilibrar. Água em alguns momentos pode ser um chá, é líquido que está contando, eventualmente um suco ou um refresco, né? Não pode fazer disso assim, uma rotina. E pensar também que os alimentos contêm água. Por exemplo, se eu como melancia, tem água na melancia, tem uma quantidade maior do que se eu como uma banana. Então, conforme o alimento que eu estou ingerindo, que eu estou consumindo, também tem água. É bacana perceber que isso faz parte da soma total de um dia, que gira em torno de uns 2 litros e meio, né, de líquidos, que vão ajudar bastante na hidratação corporal, né, da hidratação do nosso organismo. Isso é importante. Com certeza. E acho que é interessante nós tocarmos no tema sucos, né? Porque Por que não tanto suco? As pessoas têm até pela facilidade hoje, né, que a gente encontra no supermercado, os sucos já prontos, né, industrializados, e as pessoas utilizam esse suco de uma forma muito rotineira e substituindo a água, né? Acho que vamos comentar um pouquinho a respeito dessa composição de suco, Lê? Sim, geralmente esses sucos contêm uma quantidade de açúcar. Mesmo que eu faça um natural de laranja, olha, eu vou fazer laranja, para fazer um copo, para dar um copo de laranja, você utiliza geralmente de 3 a 4. Então, você está concentrando açúcar, muitas vezes retirando parte dessa fruta, por exemplo, da laranja. Você não usa o bagaço, geralmente, no suco, né? Fica fora, que é rico em fibra. Então, a gente acaba tendo uma concentração de açúcar e pouca fibra. Concentração de açúcar vai demandar uma produção aumentada de insulina. E o excesso de produção de insulina, então esse desequilíbrio, né? Olha, muito açúcar, mais insulina, isso desequilibra os nossos vasos sanguíneos, inclusive. Então, não é bom para o organismo exigir tanta insulina assim diariamente. É bacana você ter essa produção bem ajustada com a alimentação que você consome. Então, o líquido
açucarado é algo além do que a gente necessita para poder fazer uma boa digestão, ter uma boa absorção e ter um metabolismo que a gente diz assim, esse açúcar chegando no sangue de uma forma mais equilibrada. Então, sem suco, a gente consegue manter melhor esse equilíbrio. Fora a soma de calorias também que tem. Olha a diferença que tem eu tomar um suco e tomar um copo de água. A água não vai somar com o aporte de energia, enquanto que o suco, sim, vai somar. Então, quando eu penso, por exemplo, até em manter um peso corpóreo mais adequado, emagrecer, eu não vou pensar no suco. Eu vou deixar esse suco para uma estratégia, quando eu realmente não posso me alimentar agora, estou num ambiente até fora de casa. Nesse momento, gente, é um suco que vai me salvar. Ok. Então, a gente tem que saber equilibrar o momento de tomar um suco. Não pode ser rotina. Não é não tomar, Acho que mas não fazer sim, dele uma sim. rotina. Né? Acho que para deixar mais prático, né, para as pessoas, quando eu chupo uma laranja, por exemplo, eu estou consumindo em torno de 10, 12 gramas de carboidrato. 10, 12 gramas de carboidrato vai mobilizar, isso é, vai fazer com que o meu organismo produza um pouquinho de insulina. Quando eu tomo um suco de frutas, eu já tenho aí, né, um suco de laranja, que vão 3, 4 laranjas. Eu vou ter aí em torno de 40 gramas de carboidrato. A quantidade de insulina que meu organismo vai produzir é muito maior para tirar esse açúcar, né, entre aspas, do sangue. Então, isso não é interessante para o processo de emagrecimento. E ainda pensando que na refeição, de uma forma geral, eu posso ter um arroz, um feijão, eu vou ter uma batata, eu vou ter uma mandioquinha, enfim, eu tenho uma somatória dentro de uma refeição de carboidratos que vão mobilizar a insulina aí. Então, se eu tomo um suco, eu estou incrementando, eu estou aumentando ainda mais essa quantidade de açúcar e estou produzindo muito mais insulina, e isso não é interessante para o nosso organismo. Então, é preferível que a gente consuma efetivamente uma fruta a consumir um suco de frutas, Sim. né? E Agora, tem o acho caso assim, por exemplo, eu pego uma laranja, tá? Uma laranja inteira, com bagaço e tudo mais. Eu resolvo liquidificá-la junto com uma folha de couve. Ok, estou consumindo uma laranja junto com couve. Então, eu não estou sobrecarregando. Eu diluo ainda com água e sem adição de açúcar. Né? O açúcar é o da própria laranja, que está ali, que foi totalmente liquidificada junto com essa folha de couve. Tranquilo. Então, eu estou consumindo verdura junto com a fruta. Isso não vai aumentar sobremaneira a minha glicemia. É como se eu tivesse consumido a fruta e comido couve. Né? Ok. Eu não estou concentrando açúcar. Então, existem sucos que a gente até pode elaborar de uma maneira inteligente, misturando a fruta com as verduras, né? Ou com hortelã, por exemplo, que não vão somar, não vão ofertar grande quantidade de açúcar. Aí, ok. Né? Mas não junto de uma refeição, criando um volume, dificultando a digestão. Acho que isso é uma coisa para a gente pensar também. Né? Lembrando, lembra que eu falei que a água, na saliva já tem água. Por isso, e olha como é importante. Você tem água na saliva, desde que você esteja bem hidratada, você vai produzir as enzimas que precisam na boca, junto com essa saliva, e aí favorece a mastigação, que tem que ser bem mastigado o alimento para poder facilitar a digestão. Então, eu tenho que mastigar muito bem, virar uma papa mesmo na boca, para chegar no estômago, essa mistura, que é chamada de quimo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Na época do ensino fundamental mesmo, a gente já ouvia falar disso, né? Então, esse quimo, o que significa isso? É uma mistura, como se fosse um alimento que estivesse liquidificado. Só que dentro do estômago, ele não liquidifica, ele apenas mistura. Então, se eu mastigar bem, eu vou ter uma mistura mais homogênea no meu estômago, que, consequentemente, vai passar de uma forma mais homogênea para o intestino. E aí, eu vou ter uma digestão melhor. E a água acompanha esse processo, mas numa quantidade ideal. Não em exagero, porque se for exagero, vou até contar um episódio. A gulosa aqui, uma vez foi num restaurante super bacana, isso há muitos anos, tem acho que uns 20 anos, gente.
Eu fui nesse restaurante e resolvi comer, provar muitas coisas diferentes, várias iguarias que tinha ali. Ou seja, misturei demais, já não foi bom. E resolvi tomar suco de kiwi com a refeição. Bem, eu não digeri absolutamente nada, eu passei mal a tarde toda. Então, eu senti na pele o erro que é misturar alguns sucos com refeição. Então, a gente dificulta mesmo a digestão. Então, isso não é bom. E distende o estômago, mal-estar. Então, a gente pode evitar isso, né? Agora, tem uma questão interessante aí relacionado a líquidos, né? Porque às vezes o primeiro sintoma de falta de água ou de desidratação é justamente nós termos a boca seca. Então, boca seca significa que nós já estamos desidratados, né? Então, por isso que é importante nós tomarmos água. Agora, eu recebo no consultório muitas pessoas que não tomam água, mas o que acontece? Elas acabam tomando outras bebidas. Então, tomam leite, tomam iogurte, tomam refrigerante, ao invés de tomar água. Então, na verdade, o corpo está pedindo água, está pedindo uma hidratação. Só que ele acaba pedindo na forma de algo que é muito mais palatável, aquilo que nós estamos acostumados. Então, nós acabamos tomando o iogurte, sendo que não havia necessidade, era só tomar água que já era suficiente, mas a gente tem uma certa... o organismo não está enganando, mas nós não estamos fazendo a coisa de forma correta. Então, acho que é importante nós pensarmos que quando nós temos uma vontade de tomar um iogurte, um leite, alguma coisa mais densa e que não seja água, parar, refletir, é isso que eu estou precisando mesmo ou será que é água? E até observar, né, perceber a boca mesmo, né? Minha boca está seca? Né? Para a gente poder verificar essa questão mesmo, né? De hidratação. Senão, nós vamos comer mais de forma saudável, né? E isso não favorece a perda de peso. Não, e muitas vezes a gente vai, como você mesmo falou, vai tomar outros líquidos no lugar da água. Ou até comer, às vezes, no lugar da água, porque não identificou o que realmente está sentindo. Eu já vi muita gente com sede ficar tomando o quê? Cafezinho. Ah, cafezinho, cafezinho. Só que esse cafezinho, a quantidade que se toma, molha a boca na hora, mas não hidrata verdadeiramente, porque a quantidade não é suficiente de líquido que está sendo ingerido naquele momento. Então, às vezes tem que parar e falar assim, não, é água mesmo que eu preciso. E é bacana, a gente pode até fazer um paralelo aí. Pensa assim, olha... Nós temos vasos sanguíneos no nosso corpo, né? Muitos vasos sanguíneos. E a gente pode até comparar como o leito de um rio, né? No planeta Terra. Você tem o rio, os seus afluentes. Então, quanto melhor essa água, mais essa terra vai receber, vai ser bem hidratada, recebendo o que ela precisa. Se eu pego nesse rio, começo a jogar sabão, né? Outras substâncias que eu vou misturando nessa água, essa terra não está recebendo uma água tão adequada assim. Então, o que eu estou mandando para ela? Quais substâncias estão indo para a terra? Então, é a mesma coisa com as nossas células. Conforme o tipo de líquido que eu estou ingerindo, olha o trabalho que dá para o organismo para tentar lidar com ele, para ver o que eu estou mandando para essa célula. E, às vezes, escapa substâncias que não deveriam entrar na célula, mas elas entram. Por quê? O organismo, às vezes, não dá conta de lidar. Por isso que é muito importante a seleção do líquido, né? Eu ter também um pouco de água durante o dia, não apenas outras bebidas. E uma outra questão interessante relacionada ao café, né? É que o café tem cafeína e na medida em que você vai tomando o café, a cafeína também tem uma ação diurética, né? Sim, diurético. Então, não tem jeito, você vai desidratar. Então, é importante que se consuma água e tome os cafezinhos de forma moderada, né? E a partir de que horas a gente começa a tomar água ali? E quando que a gente Acordou, para já de toma tomar água. água?
Acorda, já toma um copo de água. Olha que beleza. Você fica a noite sem tomar, teoricamente. Então, acordou? Água. Beba. Eu, inclusive, coloco gotinhas de limão na minha. Acordo, tomo água com gotas de limão. Já é a minha bebida da manhã. Eu inicio com ela, né? E acho que ajuda bastante, para mim, pelo menos. Eu percebo que é muito bom fazer isso, né? Essa água. Agora, eu lembrei de uma coisa que você estava falando, Lu. Quando a gente toma da desidratação do café, né? Café, a cafeína, a bebida alcoólica também, ela desidrata. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que se usa tomar vinho e água. Vinho e água. Porque senão você fica desidratado. O álcool, inclusive, não combina muito com a praia, né? Embora a gente tome uma cervejinha na praia e tal. Ali, então toma, tudo bem, mas não esqueça de hidratar depois. Tome a água também. Não fique só na cerveja, porque não é tão adequado ficar só nela. Beba água também junto. Pode ser uma água de coco, né? Hidrata bem. Com certeza. Agora, o momento ideal para diminuir a quantidade de água é no início da noite, né? Então, não devemos tomar tanta água durante a noite, porque senão nós vamos ter um efeito colateral aí, que é acordar no meio da noite, né? Para poder fazer um xixi. Não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente precisa reduzir um pouco, né? Reduzir essa quantidade de líquido no final do dia, né? A partir das 18 horas, tomar uma quantidade bem menor de água, que é justamente para a gente não ter esse efeito durante o sono, que é tão importante, né? Sim. E acho que bom você tocou nesse ponto, Lu. Ó, você tocou a importância, assim, eu tenho que hidratar. Então, tome. Se eu vou dormir meia-noite, vou dormir 11 horas. Então tá, tomei líquido até às 8. Ok, tem umas 3 horas de intervalo. Teoricamente, eu já eliminei. Vou dormir. Porque esse cuidado é importante para a gente não ficar acordando durante a noite, né? Para ir ao banheiro. Você interrompe o sono. E o sono, quando a gente consegue dormir direto, por exemplo, das 11 até as 6 da manhã, é uma maravilha. Você tem um sono mais reparador, restaurador de células. A gente precisa desse sono bom para realmente acordar bem no dia seguinte, né? Para realizar todas as nossas tarefas. Então, o sono é reparador. Assim como a gente não tem que beber água muito próximo da hora de dormir, a gente também não tem que fazer refeição muito perto do horário de dormir. Ou seja, durma de estômago vazio. Não vai estar com fome, não. Estômago vazio, a digestão até continua em nível intestinal, porque ela é mais lenta mesmo, mas pelo menos saiu do estômago. Então, coma até 3 horas antes de dormir, tá, gente? Não vai comer assim pertinho do horário de deitar, não. Não é muito bom. Nós estamos entrando num outro assunto que vai ser tema de uma próxima live, né? Que é sono, que a gente vai justamente falar do sono. Mas voltando para a água, o que nós podemos fazer é, tipo, 2 horas antes de dormir, tomar um chá, né? Que seja relaxante, um chá de camomila, um chá de melissa. Isso vai facilitar o processo de sono, que é interessante, né? E como é que a gente organiza, Lê? Essa questão de beber água, né? Porque eu esqueço de tomar água. Como é que a gente faz? Bem, aí cada um vai ter que encontrar o seu mecanismo de lembrança. Tem gente que se dá bem pegando já uma garrafinha de água e deixando ao lado. Olha, essa aqui é a água da minha manhã. Essa aqui que eu tenho que tomar, tá do lado ali. Pode esquecer ainda? Pode. Então, às vezes tem que usar um mecanismo de celular apitar, entendeu? Pôr um alarmezinho, ó, plimba, hora de tomar água. Pode ser esse o mecanismo, né? Acho que a pessoa tem que deixar o dela. Eu costumo deixar uma garrafinha ao meu lado para eu lembrar de tomar água. Aí eu pego, porque eu estou enxergando na minha frente, aí eu tomo. Né? Ah, legal. E acho que o que falta nós conversarmos aqui é justamente o efeito colateral, né? Existem exceções da ingestão de água. E essa exceção vale para as pessoas que têm doença renal crônica. Então, muitas pessoas acabam, ou insuficiência cardíaca, por exemplo, que tem que ter uma ingestão controlada de líquido, né?
por conta do próprio estado de saúde. Então, do ponto de vista de corpo, efetivamente são essas duas doenças que teria que haver um controle, que tem que haver um controle de líquido mesmo, né? E não só de líquido ao longo do dia, mas de alimentos que são ricos em líquidos como melancia, como melão, né? Que tem uma quantidade de água e que isso deve fazer parte da conta de líquidos do dia dessa pessoa. Isso mesmo. E como a gente está falando de emagrecimento, então, tem até um estudo mostrando que realmente o consumo adequado de água favorece a manutenção de um peso mais adequado, ou seja, ajuda até no emagrecimento. Pela própria diluição que acontece de nutrientes, por diminuir riscos de inflamação, porque o processo inflamatório também propicia até pode levar a um aumento de peso. Então, o intestino estando mais saudável, que é super importante, ele ajuda nesse controle de peso, no equilíbrio das bactérias que existem dentro do intestino. Então, esse equilíbrio é fundamental para até para emagrecimento. Então, sem água, fica dificultada essa reação que a gente tem no nosso intestino. Precisamos dessa manutenção hídrica mesmo em equilíbrio. Como você disse, em alguns casos não posso ter excesso. Excesso nunca, né? A gente não deve ter que hidratar, mas não é em excesso. Existem casos de enfermidades onde eu tenho restrição aí, que aí não é nem tá aquém do que as pessoas, na verdade, precisam, mas é a situação do momento e tem que ser adequada, né? Sim, com certeza. E eu acho que nós abordamos tudo em relação à água, não, Lê? Eu acho que sim. É importante, assim, saber que a água que a gente ingere pelo alimento e líquido mesmo, o líquido que a gente ingere é o líquido que a gente elimina. Até a gente verifica bem assim, olha, se eu tomo 1 litro de água, mais os líquidos dos alimentos, ou seja, se a soma total der 2 litros, serão 2 litros de urina que vamos aí eliminar. Agora, a gente elimina a água somente pela urina? Não. Dependendo do tempo, a gente pode eliminar também pelo suor, né? Dias muito quentes, a gente transpira mais. Transpirando mais, você elimina também pelo suor. Então, dias quentes, eu tenho que repor muitas vezes mais. Mas não quer dizer que no frio a gente também não necessita. Porque para a manutenção da temperatura corpórea também precisa de água. Então, ambientes frios também requerem água, né? Porque se está frio, não tenho vontade. Não, o frio também pede água. Eu tenho só que pensar que tipo de atividade eu estou exercendo. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade física mais exaustiva, onde eu transpiro muito. Preciso repondo essa água. Isso é muito comum você ver os esportistas ou praticantes de atividade física em academia com a garrafinha de água e repondo ali porque está transpirando e está perdendo. Então, a gente perde por aí. E uma outra forma de perder... Vejam aí se isso acontece com vocês, é quem chora muito. Lágrimas também, né? Então não vamos chorar tanto assim, chore menos, vamos manter. E tem até, né? A importância, assim, é o controle. Então a gente elimina. Pelas fezes também sai um pouco de água, né? Não sai a quantidade, porque a gente reabsorve bastante no intestino grosso, né? Que é essa fase final, mas também sai. E por isso que para que as fezes também saiam numa consistência mais adequada, olha a importância dessa água, para que essas fezes não fiquem endurecidas, né? Que elas saiam realmente sem esforço, numa consistência melhor, né? Isso Acho que é importante informar, né, que o corpo nunca vai ficar sem água. Então, se tiver água no bolo fecal, ele vai tirar a água desse bolo para poder se hidratar. Então, isso está relacionado à secura, né? Então, umas fezes muito ressecadas, isso vai fazer mal, né? Para a saída, efetivamente. E é uma forma de se pensar, né? Uma pessoa constipada, é importante que ela pense: estou tomando água? Estou comendo fibra? Acho que essa é uma reflexão que cada um precisa fazer nesse momento. E olha que você tocou. Estou comendo fibra? Ah, eu como fibra, mas está tomando água? Porque não adianta fibra sem água. Fibra também sem água pode fazer aí dar um dano colateral. Então,
é importante fibra e água, né? Principalmente aquela Ah, fibra legal. solúvel, a solúvel puxa água. Então eu tenho que pensar nisso, né? Então, como que eu Sim. estou ingerindo essa água, como está sendo a minha alimentação, é um conjunto, né? Que a gente tem que tomar conta. E a água faz parte desse conjunto, não podemos abrir mão dela. Então, ela pensa naquele frescor, na delícia que é, né? Ingerir aquele copo de água, saciar a sede, né? É importante. E até eu estava brincando outro dia com você, né, Lu? Que a água também é bom para relacionamento, gente. A hora que você está pensando em discutir, bebe um gole de água. Vai lá e fala assim, não, deixa eu beber uma água, deixa eu contar até 10. Com água funciona. E melhora. Sim. Hidrata tudo. Hidrata. Hidrata Hidrata a relação. relacionamentos, hidrata o organismo. Então é muito bom. Ai, ai. Ó, gente, façam uso da água. Acho que acredito que a maioria aí deva fazer, né? Isso é importante. Muitas pessoas já têm consciência dessa importância. Eu acho que é só administrar que não pode apenas com outros líquidos, né? É importante. A água também. Você, eu bebo outra coisa. Não, beba água mesmo, pura. Não conseguiu? Saborize. Porque o saborizar não vai entregar para essa água uma quantidade elevada de nutrientes, né? Que altere essa água. Então, funciona bem. Não é nem só nutrientes, né? A gente tem, por exemplo, no refrigerante, a gente tem os corantes, os aditivos, de uma forma geral, e Ah, que isso sim, é não é verdade. interessante para o organismo, porque na medida em que eu estou ingerindo, por exemplo, um refrigerante ou um suco industrializado, suco em pó, por exemplo, né? Eu estou ingerindo uma quantidade de substâncias, né, que não necessariamente é nutriente, mas que são substâncias que vão passar pelo fígado e o fígado vai ter que metabolizar tudo isso, né? E aí a gente precisa de mais água, que é para diluir e jogar fora tudo que a gente, tudo aquilo que foi colocado para dentro, né, de substâncias que o organismo não está acostumado, Sem efetivamente, dúvida, são né? substâncias que não fazem parte do nosso organismo. O nutriente faz parte, a gente está repondo algo que faz parte da gente, né? Quando eu tomo suco Sim, de fruta, embora tenha uma concentração de açúcar, mas eu estou repondo nutrientes que fazem parte da composição, né, do corpo. sim, Já refrigerantes, essas substâncias, mesmo alimentos, né, os industrializados, a gente tem que tomar muito cuidado com esses componentes que são adicionados, com esses aditivos. Alguns podem até causar alergias, e isso é coisa séria. Então, é muito cuidado com o consumo de alimentos processados. Refrigerante é um deles, sim. porque com certeza contém substâncias que para o nosso organismo dá muito trabalho para lidar. Se não causar dano, né? Muitas vezes causa. Posso até citar um exemplo assim, pequenininho, de um corante que é natural. O pessoal até coloca no alimento, mas é um corante natural. Bom, ele é natural, mas não quer dizer que ele não possa causar alergia. Eu tenho, assim, conheço uma pessoa que tem uma alergia por um corante, foi desenvolvido. Então, alimentos que contenham esse corante não pode de jeito nenhum. E nem medicamentos, porque às vezes os medicamentos também contêm corantes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vamos minimizar o consumo para deixar quando realmente for necessário, né? A gente conseguir lidar com a substância. Sim, Né? É isso, né? com certeza. Muito bem, Lê. Eu espero que nós temos aqui participantes, né, que Sim. acenaram, mas eu tenho que dizer que eu sou bastante iniciante nessa questão de mídia, de Instagram, né, e eu sei que nós temos aqui participantes, e eu agradeço, né, agradecemos muito, né, Lê, Sim, a participação de todos. participação das pessoas. Estaremos aqui novamente com novos episódios, né? Né? Eu vi E aqui nós Josiana fazemos, entrou, pois é, Suzana que e entrou, nós, Oliveira, Bruninha, Daniele Valente está aqui, estou vendo agora. Tem bastante gente aqui participando. Muito grata por estarem aqui conosco. a Dani está dizendo assim, excelente live, oh, que legal, muito obrigada, Dan. E
estejam com a gente. Nós demos alguns spoilers aqui nessa live do que vai acontecer aí nas nossas próximas lives, né, Lê? Isso. E a gente agradece muito a presença de vocês. Muito obrigada pelo tempo que vocês ficaram com a gente, né? Espero que tenha sido útil. E da minha parte eu agradeço. Lê, você quer deixar alguma mensagem? Eu agradeço imensamente essa participação. É muito prazeroso para nós, né, contar com vocês aqui. E para nós também é um prazer poder falar de algo com que a gente lida todos os dias, né, e há vários anos. Acho que isso faz parte da nossa missão também, levar para vocês, né, para as pessoas, esse conhecimento que a gente foi adquirindo aqui ao longo do tempo, né? Vamos dividir e compartilhar. Isso é importante para nós também. Muito grata Sim. por vocês estarem conosco. Legal. Gente, muito obrigada. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.